Você sabia que a sua cidade provavelmente tem um teto? E a sua empresa também, talvez até você? Eu sou Alessandro Gonçalves e já vou te explicar o que eu estou pensando. Eu estou aqui agora de manhã em uma cidade que não é a cidade que eu moro, mas é a cidade em que eu nasci, que eu adoro. Mas que há muito tempo eu percebo que ela tem um teto. Toda cidade, na verdade, tem uma energia. E essa energia, que também existe em qualquer empresa, em qualquer pessoa, a energia que eu percebo aqui, ela tem um certo... faz com que as pessoas pensem, vamos colocar assim, que existe um teto, um limite imaginado, que faz parte de uma consciência coletiva. Todo lugar que tem um grupo de pessoas forma algo que se chama consciência coletiva, que é o que as pessoas acreditam, que é o que as pessoas acham que é a verdade absoluta. E que na maioria absoluta das vezes, se não todas, não é a verdade absoluta, até porque ninguém conhece. Agora, quando se pensa que uma cidade como essa, uma cidade enorme, uma cidade legal, tem esse teto, isso se percebe olhando os carros, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir das pessoas. Acabei de ver isso agora, voltando no meu caminho, quando fui levar as crianças para a escola, quando parei numa padaria para conversar com as pessoas, quando eu paro para falar com as pessoas que eu conheço, que moram aqui há muito tempo, com os amigos, com os ex-colegas. A cidade tem um teto. Tem um teto. O que você pode fazer com isso? Primeiro, deixa eu te contar um pouco mais, para que você entenda que isso também acontece nas empresas. Por muito tempo na minha vida, eu trabalhei no Corinthians, uma empresa espetacular, sensacional. E aí, quando você olha o Corinthians como gestão, eu sempre percebi que ali também tem um teto, sempre. Então, quem tiver aqui, de repente algum ex-colega, alguns dos funcionários, dos meus ex-funcionários, eles sempre me ouviram falar: você precisa olhar o mundo lá fora, você precisa enxergar e viver um pouco do que está acontecendo lá fora, para pegar as novidades, para pegar um novo modo de pensar e trazer para dentro. Foi o que eu fiz em todo o meu período. Quem me conheceu por lá, chegando como um garoto que trabalhava num quartinho escuro e me viu, apesar de ter saído da empresa e voltado, me viu progredir a ponto de sair no cargo máximo possível remunerado da empresa, é só olhar o que eu fiz a vida inteira. Buscava lá fora o que estava acontecendo de bom, de interessante, uma mentalidade nova e levava para dentro. Eu fiz 3 pós-graduações, 2 MBAs, dezenas de cursos, dezenas de eventos, para olhar o que está acontecendo lá fora, para levar para dentro. E aí eu quero te falar com você que vive de repente em uma empresa há muito tempo, que convive com pessoas que também estão lá dentro há muito tempo, ou até você que mora numa cidade, não importa o tamanho dela. Se a cidade é como essa, se a cidade é pequenininha, se a cidade é ainda maior. Se você só conversa e só vive com as pessoas que vivem no mesmo lugar, você está deixando de perceber que existe um mundo, um universo muito acima desse teto, que também é somente imaginário. Ignora esse negócio. Ignora, porque simplesmente ele não existe. Começa a buscar um pouco do que existe lá fora, a conversar com pessoas que estão lá fora, que moram em outra cidade, não importa se ela é maior ou se ela é menor. Conversa com pessoas que de alguma maneira, em algum ponto da vida, em algum quesito, seja mais bem sucedida do que você. Começa a entender que existem limites que você coloca na sua cabeça. E quando você vive num lugar em que muitas pessoas colocam esse limite, essa consciência coletiva faz com que esse limite se torne, entre aspas, verdadeiro para você que está ali naquele lugar, só que na verdade ele não existe. Então começa a subir essa escada já pensando que esse teto não existe, que você vai simplesmente passar por lá e ele não era nem uma teia de aranha. Você pode e deve ir muito além. Você não consegue ajudar as pessoas se você não crescer. Como é que você vai dar o que você não tem? Então olha ali, acabou de passar um ônibus, uma moto, eu estou vendo outros carros, eu estou vendo algumas pessoas, eu estou numa rua em que tem algumas empresas. Pare e converse com essas pessoas. Sabe qual é o grande problema? Se você sempre viveu num lugar, nesse mesmo lugar, nessa sua mesma empresa, nessa sua mesma cidade, você talvez nem entenda muito bem o que eu estou falando, porque você vai simplesmente achar que o que existe é o que há de verdadeiro.
único na sua vida. Eu vou te falar novamente, não é. Só que eu quero te falar mais. Não acredita em mim. Vai experienciar algo diferente e depois você volta e conta para as pessoas que estão lá. Lembrei agora, nesse momento, de um livro e de um filme que tem tudo a ver com isso e eu nunca tinha pensado nessa história. Fernão Capelo Gaivota. Assiste o DVD do Fernão Capelo, lê o livro, você lê esse livro em 2, 3 dias, talvez até em um, ele é tão pequenininho. E ele tem uma história libertadora do Fernão Capelo, que vivia em um ambiente em que as pessoas achavam que ele não poderia voar mais alto, ele literalmente voar, ele era uma gaivota, e ele começou numa aventura para mostrar que ele poderia. E ele foi, na verdade, expulso do bando quando as pessoas perceberam que ele estava diferente, porque acharam que tinha alguma coisa de ruim ali. E ele começou a mostrar para alguns que tinha alguma coisa de muito bom. E aí, com que ele foi aprendendo de muito bom, ele começou a ensinar as outras pessoas. Você que está me vendo aqui e que não conhece outros mundos, pode não estar entendendo nada do que eu estou falando. Eu já vi pessoas assim. Quero te falar como amigo. Vai viver um pouquinho do que está acontecendo lá fora. Vai conversar com as pessoas que estão lá fora. Pega uma empresa que é maior que a sua, não em tamanho, mas em mentalidade, e conversa com as pessoas que estão lá. Tem empresas de 3 pessoas que são fantásticas na mentalidade, que são enormes no jeito de ser. Elas são pequenas no tamanho por escolha própria. Escolhe uma cidade e conversa com as pessoas que estão lá. Eu estou em uma cidade, por exemplo, que tem um porte parecido com o de Campinas, só que a energia dessa cidade é bem diferente da energia de Campinas. Essa cidade pode crescer muito se pessoas que estão aqui começarem a trazer uma energia. Estou usando Campinas como exemplo, mas não é o único e não é o melhor. Existem várias outras, que tem portes parecidos. Vai olhar uma cidade que é muito menor do que essa e olha a energia. A energia não é a energia das pessoas, é a energia desse ambiente coletivo, é também das pessoas. Enfim, espero que você tenha entendido esse recado. Pelo menos o de vai buscar um pouquinho do que acontece lá fora. Ignora esse teto, porque ele simplesmente não existe. Começa a subir a escada da sua vida e ultrapassa os limites que um dia você achou que são verdades, que são verdadeiros, que até agora de repente você acha. Sabe esse teto que está aqui? Esquece, ele não existe. Sobe, começa a crescer. Eu quero te ver lá em cima, conta com a minha ajuda. Conversa comigo aqui nos comentários, eu te falo um pouco mais do que você pode fazer, do que você pode buscar. Eu só quero te ver lá em cima de vez e aí você vai poder ajudar as pessoas que estão aí embaixo. Até o próximo vídeo, até a próxima ideia. Não deixe de curtir, de compartilhar e eu te espero por aqui.